Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast do nosso Jornal Regional. Eu sou Natália Moretti E eu sou Elaine Martins. e hoje vamos falar sobre adjuvantes em anestesia regional. E para isso nós temos uma convidada mais do que especial, Ana Carolina Lopes Pinheiro. Então, Ana Carolina Lopes Pinheiro é anestesiologista, um fellowship em anestesia pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe, tem área de atuação em dor pela MB, mestrado em manejo de dor pela University College of London e fellowship de dor pediátrica no Hospital Sick Kids no Canadá, em Toronto. Ana, muito obrigada pela participação. Fala um pouquinho de você. Gente, obrigada a vocês por terem me convidado. Estou me sentindo super honrada de estar aqui no podcast. É a primeira vez gravando um podcast. Conheço a Elaine há bastante tempo, né, Elaine? Ela, A gente fez, a Ana é MR+. a gente fez residências juntas, né? E a Nath também, bastante tempo trabalhando juntas, né, Nath? Sempre nesse mundo aí da anestesia regional. É, realmente, assim, eu já estou um tempinho aí, né, na estrada da anestesia, da dor, mas hoje em dia eu faço praticamente 100% da minha atividade em pediatria com crianças, mas a gente sempre vai estudando e assistindo aula, então, hoje em dia eu sempre falo para os meus residentes que eu não sei o que é fazer anestesia sem anestesia regional hoje em dia, né? Um paciente meu que não é bloqueado, talvez alguma coisa deu errado aí, porque o bloqueio é parte de praticamente 100% das minhas anestesias. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho. Eu sempre aprendo com vocês, maravilhosas as duas, minhas inspirações. Ana, obrigada a você. Realmente é uma honra estar aqui com você. Eu sei o quanto que sua experiência vai ser legal de discutir. E como um podcast de anestesia regional, falar com alguém que faz tanto anestesia pediátrica, a gente sabe a importância, né? E no dia a dia disso. E de adjuvantes, né? Pensar, por que que a gente pensou, né? Na possibilidade de adjuvantes em si. Cada vez mais a gente tem estudado a importância de prolongar o efeito dos bloqueios que a gente está fazendo. E realmente estudos, estão na parte clínica, como estudos também pensando. Então, novas drogas estão sendo lançadas, como a bupi lipossomal, tudo muito pensando em prolongar o bloqueio. Catéteres periféricos e os adjuvantes. A forma mais fácil, né, de você tentar conseguir aumentar essa duração são com medicamentos, né, e através da neuropraxia, da questão do anestésico local, junto com os adjuvantes em si. E tem a populações específicas, que aí depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas assim, a anestesia pediátrica também é um super, a importância de saber diferenciar, né, qual adjuvante usar em pediatria é muito importante, porque a anatomia ela é um pouquinho diferente. Coisas que realmente perguntam sempre é qual anestésico local, qual adjuvante, na verdade, né? Qual adjuvante que você utiliza mais no seu dia a dia? Sem ser uma pediatria, tá? Sem ser um paciente pediátrico. Eu sei que você faz muita pediatria, mas qual adjuvante que geralmente você faz muito mais? Aí também o pediátrico, qual seria mais? E qual que você acha que a população brasileira utiliza mais? Fala um pouquinho pra gente, sua opinião. O, eu acho que a pediatria é um pouco diferente do mundo adulto, né? Eu entendo que existem diversos adjuvantes, inclusive eu lembro de alguns adjuvantes que no início da minha prática a gente usava e hoje em dia a gente quase não usa mais, né? Hoje, inclusive, eu estava conversando sobre esse assunto com um residente meu e a gente estava discutindo sobre isso. Estava falando que a coisa de você usar a dexametasona na periferia, a dexametasona venosa, e que ele tinha lido um artigo dizendo que não haveria diferença, né, entre você usar na periferia e você usar na venosa. E eu estava falando para ele que os artigos realmente são muito vastos, né? A gente encontra de tudo e que assim, hoje em dia todo mundo quer ter um artigo para chamar de seu, né? Então, se você quiser fazer o X, você vai encontrar na literatura um artigo que fale que o X é maravilhoso. Se você quer fazer Y, você vai encontrar na literatura um artigo. E que eu lembro muito, até na nossa residência, uma vez um chefe nosso falou para mim assim, falou, se você muda a sua prática por conta de um artigo, você precisa rever a sua prática. Porque um artigo não diz muita coisa, simplesmente a opinião daquela pessoa ou daquele M ali que foi significativo, não necessariamente a sua prática precisa ser mudada, porque a sua população não é igual àquele artigo, né?
O que é muito importante quando a gente vai falar, quando a gente vai ler o artigo, é exatamente isso que você falou. É entender qual a população que aquele artigo está estudando. Eu vou fazer um outro paralelo aqui, não com adjuvantes, mas, por exemplo, bloqueio de nervo genicular para joelho. Se o artigo fala eu excluir diabético, eu excluir paciente com características de neuropática, excluir paciente sobrepeso, e você chega na sua sala de cirurgia e tem um paciente sobrepeso com características de dor neuropática, aquele bloqueio já não faz mais sentido. Não, não faz parte daquela população estudada por aquele artigo. Então, isso é extremamente importante, prestar atenção na população que foi estudada. A população que foi estudada, Nath, as doses que foram utilizadas, como que o desfecho foi medido, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando você vai ler os artigos, muitas vezes eles comparam, porque eles falam de prolongamento do bloqueio, eles falam sensitivo, prolongamento do bloqueio motor, tempo de analgesia. E muitas vezes a gente vê respostas ou analgesia. Mas quando você vai ver, prolongou o bloqueio motor também. Então, vale a pena usar para essa população esse adjuvante, e você vai ter um prolongamento do tempo de analgesia, às custas de um aumento do prolongamento motor? Não sei, pode ser que para você possa. Então, eu tenho, por exemplo, crianças com paralisia cerebral que elas não vão fazer uma reabilitação imediata e elas não vão movimentar aquele membro tão precocemente. Talvez valha a pena para elas, né? Então, é isso, é tentar trazer ali a sua prática clínica. Mas aí, respondendo a Elaine, né, que, então, assim, o que eu vejo mais uso é a dexametasona na população adulta. Na população pediátrica, os nossos consensos não falam a favor da dexametasona, da mesma forma como a gente vê algumas evidências bem robustas na população adulta, né? Então, na pediatria, a gente vê muito o uso dos alfa-2. Só que, exatamente, como a Nath estava falando, quando a gente vai ler os artigos, por conta, principalmente da técnica caudal, o N é muito misturado de bloqueios periféricos com bloqueios de neuroeixo na pediatria. Eles ainda incluem muito caudal ou a peridural, que é larga, amplamente utilizada, né, nessa população. Mas existe uma tendência maior ao uso do alfa-2 agonista, tanto na periferia quanto dos bloqueios de neuroeixo dentro da pediatria, né? É onde a gente vê mais evidências, e mesmo assim, não é nível 1 de evidência, mas a gente vê mais evidências. Aí, Precedex, clonidina, fica aquela questão de Precedex não tem em todo lugar, eles usam bastante, mas enfim. Então, fica aí ainda uma tendência maior aos alfa-2. Agora, se você me perguntou qual que eu acho que é o mais utilizado, eu chutaria a adrenalina, que a gente não pensa como um adjuvante, mas é um adjuvante. Então, você vê muita gente usando BUP com adrena, ou né, a própria roupa que tem uma característica vasoconstritora intrínseca, talvez seja o mais utilizado aí na população brasileira. Posso estar totalmente errada, mas chutaria a adrenalina como adjuvante, talvez o único que tenha o maior respaldo da literatura. Sem dúvida. E o que a gente tem que sempre é a questão da ação, né? De indicação. A adrenalina ela vai aumentar a biodisponibilidade do anestésico local e dependendo do qual tipo de bloqueio ela teria indicação ou não. Então, tem bloqueios, por exemplo, os interfaciais. Eu já fiz interfacial com anestésico local com vaso e o paciente teve uma taquicardia. Então, quando tem uma possibilidade de uma absorção com pico plasmático como os interfaciais, a adrenalina assim, dá muito mais efeitos a que a gente consegue visualizar. E em relação aos alfa-2, que, Ana Carolina, assim, você falou da parte de pediátrica, mas se a gente pensar em idoso, por exemplo, o alfa-2, eu lembro quando eu comecei a fazer anestesia, era só clonidina nos bloqueios periféricos. E aí a gente tinha só uma premissa. Em idoso, não faz, porque pode dar sonolência, pode dar queda, e a gente não quer muito esses efeitos, né? Então, na população pediátrica é super indicado alfa-2 e hoje em dia está bem o custo bem mais acessível você fazer, por exemplo, dexmedetomidina para bloqueios periféricos e aí efeitos adversos menores do que a gente citou da clonidina em relação à
na população idosa, por exemplo, seria uma possibilidade, né? Então, assim, é individualização, não tem A que dê conta de a gente conseguir né, individualizar os nossos pacientes e continua sendo uma gama de possibilidades e indicações precisas de acordo com o que a gente possa ver de literatura, né, Nath? A Nath deu uma olhadinha também na parte de a gente, os trabalhos que a gente escolheu, né, Nath, foram muito mais de meta-análise, de revisões para a gente ter um pouco mais de respaldo dessa parte mesmo de quais os advances que a gente poderia ter no dia a dia. Assim, além da Dexa, que tem essa possibilidade de fazer, tem trabalho que combina uma coisa com a outra, né? Porque eu acho que agora a gente já está nas combinações, né, dos advances. Não, nós separamos 4 revisões, grandes revisões sistemáticas para avaliar isso. Como é que a gente separou essas revisões sistemáticas? A gente avaliou a tabela Prisma, e a tabela Prisma, a gente tem que avaliar, o que que a gente tem que avaliar na tabela Prisma? Como esses artigos foram selecionados, quais foram os critérios de seleção e quais foram os critérios de exclusão. Então, antes de ler uma revisão sistemática e chegar a alguma conclusão, falar assim, esse artigo realmente ele faz parte do que forma científica com qual eu devo conduzir um estudo? Se não, essa revisão sistemática ela já você vai ter que olhar ela com mais critério. Então, tem 4 revisões sistemáticas, uma delas que compara a dexametasona com dexmedetomidina perineural, né? Então, ele tem as duas mostraram a prolongação do bloqueio de 8 a 12 horas, mas é aquilo que a Ana falou, de 8 a 12 horas, com também de analgesia, porém com prolongamento do bloqueio motor. Então, quando a gente vê isso, a gente fala, ok, eu tive 8 horas de prolongamento de analgesia e 8 horas. E aí tem diferentes tempos de horário, mas também tive um bloqueio motor prolongado. E aí você vai ter que avaliar se naquele paciente isso faz sentido. Porque hoje em dia, a gente está totalmente voltado para o protocolo Fast Track. Então, quando a gente está no protocolo Fast Track, um bloqueio motor já não faz mais sentido. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar. Então, essa combinação, que foi um artigo de 2024, uma revisão sistemática. O autor principal é Matthias Magard, acho que é assim que fala. É o pessoal É, da de Dinamarca, né, Nath? o pessoal da Dinamarca, então ele compara adjuvantes, a combinação de dexmedetomidina e dexametasona e artigos em separado. Então, a combinação se mostra com um efeito maior no tempo, certo? O prolongamento tanto de bloqueio motor quanto analgesia, porém, o benefício dos dois é marginal. Então, no final dessa conclusão da revisão sistemática, ele conclui que o uso da dexametasona isolada pode ser suficiente. E uma coisa interessante, em um dos artigos, eu achei muito curioso que ele fala como hoje em dia, com a anestesia multimodal, é difícil a gente colocar um benefício especificamente para o adjuvante. Por exemplo, quando eles vão fazer uma meta-análise, ou a revisão sistemática para uma meta-análise, eles não conseguem excluir o fato, por exemplo, de que cada trabalho pode ter usado um anti-inflamatório diferente, um analgésico comum diferente, doses de outras medicações, como o gabapentinoide, ou outra, como pré-operatório, ou como perioperatório. Então, apesar de cada estudo, teoricamente, tirar esse viés da anestesia, da analgesia multimodal que hoje em dia se faz, fica muito difícil você colocar o seu P significativo especificamente para o adjuvante, porque pode ter tido interferências que a gente não consegue saber. E hoje em dia é muito difícil, né? A gente fazer uma anestesia somente, o bloqueio ali, a anestesia, os fármacos para anestesia em si, né? Que seja anestesia geral ou a raquianestesia, e não usar mais nada em termos analgésicos, né? Então, existe esse viés que a gente tem uma dificuldade nesses artigos em relação aos adjuvantes, né? É ótimo você citar isso, Ana, porque se você tira todos os outros vieses, né, você aumenta o risco de efeito do bloqueio rebote.
né? Que é um dos principais fatores de você. Uma das coisas mais protetoras de efeito rebote, de bloqueio rebote, que é aquele bloqueio que simplesmente sai do nada e o paciente vira o giraia, porque não tem nada. Então, como a gente pode prever, né? Pode diminuir um pouco a chance. É fazer uma analgesia multimodal. E tem um trabalho muito bacana falando que a dexa perineural em bloqueio de plexo braquial foi uma medida protetora para você evitar um pouquinho, por exemplo, o bloqueio rebote pós-operatório dessas cirurgias em si. E uma coisa que muita gente pergunta e que, assim, cada vez mais a gente está compreendendo mais é como a Dexa age para aumentar o efeito do bloqueio em si, né? A gente pode pensar dos trabalhos em três ações importantes. Ela tem uma ação como corticoide, ação anti-inflamatória. Então, eu tenho uma ação anti-inflamatória, eu diminuo a liberação de citocinas inflamatórias neurais, eu diminuo o edema, e ali eu faço o efeito protetor. Além da parte anti-inflamatória, eu tenho uma estabilização de membrana neural, né? Então, se eu estabilizo, por exemplo, canais de sódio e potássio, eu tenho uma alteração de membrana, ocasionando um aumento de efeito dos anestésicos locais por alteração mesmo de diminuição de excitabilidade neural. Então, eu ocasiono em fazer com que aquela excitação fique menor, então eu tenho uma estabilidade neural pela ação de canais. E também eu tenho um pouco de efeito de redução da percepção nociceptiva da dor, porque a nocicepção, ela é modulada por ações que você acaba tendo modulação, né? Que é a inibição da via pró-inflamatória. Então, você acaba tendo diminuição do efeito pela dexametasona disso. Então, assim, nós temos três possibilidades teóricas de ação perineural de uma dexametasona perineural, que antes, quando a gente começou a fazer, a gente não tinha muita essa elucidação. E os trabalhos durante esse período mostraram que realmente sim, tem efeitos locais que fazem a predisposição de, em média, 9 horas de aumento de duração de efeito com a dexametasona. E isso com o viés que você brilhantemente, Ana, lembrou. Eu também tenho aumento de bloqueio motor. As crianças toleram isso, Ana? Não muito. Não muito. As crianças, inclusive, elas, muito, dependendo da faixa etária, né? Porque, assim, a pediatria, a gente pega um bebezinho, um RN, pega uma criança de 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, é uma gama muito, muito ampla. Mas, dependendo da idade, elas não toleram, inclusive, o bloqueio sensitivo. Então, aquela sensação da parestesia, para elas, elas não têm repertório, de vocabulário mesmo, para explicar o que elas estão sentindo. Então, elas referem muitas vezes como dor, porque dor é uma coisa que a criança, a palavra dor é uma palavra que elas aprendem desde muito novas. O cuidador, ele faz muito esse questionamento desde muito novo. Então, assim, elas referem dor às vezes e não é dor no que a gente entende como dor, porque a gente sabe que dor é uma, né, uma coisa pessoal, mas na verdade a parestesia que elas estão sentindo por causa do bloqueio. Então, prolongar demais isso não é tão interessante muitas vezes na população pediátrica. Então, o que a gente acha que é um benefício, a criança não entende como um benefício para ela, né? Então, é uma coisa a se relevar. Agora, falando, inclusive, da ação que você está falando da dexametasona, nesses artigos que a gente vai mandar também, né, para o pessoal depois, eu acho muito interessante todo mundo ler, porque também fala um pouquinho dessa ação periférica do alfa-2. Então, o alfa-2, ele, assim como você está dizendo, Elaine, né, que tem, na dexametasona tem algumas teorias a respeito de como ela prolongaria esse bloqueio, o alfa-2 é a mesma coisa. Então, usaram em adultos, viram, no adulto eles conseguiram dosar a concentração plasmática desse alfa para ver se o efeito era devido a uma absorção sistêmica ou um efeito local mesmo, e viram que prolongava o bloqueio mesmo em concentrações plasmáticas baixíssimas, que não justificaria esse prolongamento, né? Então, realmente, também, né, o alfa-2 atuaria ali localmente, mudando, né, a questão da hiperpolarização do neurônio, e isso ajudaria na ação do anestésico local. Então, isso também é bem legal das pessoas é, lerem mais sobre esse assunto. Realmente, a gente está conseguindo entender a parte mais molecular, assim, da ação, e que tem, na medicina, tem sabe ainda, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Então, que também tem essas possibilidades de ação do alfa-2,
tanto na parte sistêmica, com certeza, né, atuando especificamente no alfa, que a gente chama alfa 2, mas que no caso da periferia não é uma atuação no alfa, né? São nos canais iônicos e na hiperpolarização desse neurônio. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente está aprendendo dos adjuvantes, e assim, essa seleção que vocês fizeram dos artigos eu achei brilhante, e eu aprendi muito também lendo, né? Porque é fenomenal, assim, o que a gente está descobrindo aí, né? O que eu ia falar da adrenalina é que o que é legal da adrenalina é que, como os estudos foram feitos da adrenalina foram feitos em 60, 70, a gente não tinha tanto adjuvante. Então a gente tem de fato certeza que a adrenalina prolonga a analgesia sem bloqueio motor. Não tinha A- tanto viés de confusão, né? Não Tinha Ali bicarbonato, no. né? Tinha bicarbonato, né? Que hoje em dia a gente não utiliza mais, mas assim, de vez em quando os alunos perguntam para mim do bicarbonato ainda, né? Uma outra coisa que nos artigos também que vocês enviaram está citada, e eu dei uma aula recente que também foi citado isso, e que responde um pouquinho isso que você está falando, vamos misturar a Dexa, vamos colocar clonidina, vamos... A solubilidade de tantos medicamentos juntos, né? Então, você vai pegar um anestésico local, você vai colocar clonidina, uma dexametasona, que a gente sabe que ambos têm seu peso molecular, têm suas características. Qual é a sua certeza de que aquilo ali misturado não vá cristalizar, por exemplo, ou formar alguns complexos moleculares não visíveis aos nossos olhos e que não podem a longo prazo, a médio e longo prazo, gerar uma lesão neuronal, né? Principalmente, por exemplo, crianças que ainda não têm uma mielinização completa ou pacientes que têm doenças neurológicas, né, assim, de neuropatias periféricas, um diabético, ele já tem o nervo tão exposto, digamos, né, você está jogando ali uma solução que você não sabe até onde essa combinação não pode, um ou outro não faria nada, mas eles juntos não criariam um sistema que é neurotóxico, né? A gente não sabe. Eu não sei, pelo menos, se vocês Eu também souberem. não. Não, mas é um Mas excelente, excelente ponto, Ana. você não tem muita certeza do que você está fazendo. Sabe aquela máxima? Primeiro não faça, não cause o mal, né? Isso. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria sempre colocar na frente da nossa prática, né? Então, não sei, algo a se pensar. Falar da buprenorfina, vocês já viram alguma coisa em relação à buprenorfina? A gente não tem a buprenorfina injetável. É um dos únicos opioides que realmente tem a ação periférica de aumento de duração de efeito do anestésico em si. A dose é 0,5 miligramas para cada ml, então 0,5 miligramas é dos trabalhos. Então, os trabalhos estão saindo sobre a buprenorfina perineural são da dose de 0,5 miligramas, né? Eu acho bacana, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nem como discutir muito porque não temos acesso, né, a isso, do mesmo jeito que a gente não tem acesso a BUP lipossomal e que também não pegou muito, né, Ana, em relação a outras possibilidades que estão sendo estudadas, né? Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês Oba. duas. Vocês teriam, eu não sei, quando fala da buprenorfina é uma coisa que eu penso, não sei nem se faz sentido, mas assim, já que a gente discute tanto o quanto do efeito é absorção sistêmica, o quanto não é, vocês não teriam medo dessa característica dupla da buprenorfina em relação, por exemplo, como a Nath falou, você estava usando uma outra técnica anestésica associada e ela interferir no manejo opioide. E assim, a gente sempre fala que bloqueio você faz, mas não é para evitar o uso de opioide, para diminuir, né? Isso eu aprendi com a Nath. Não é para abolir o uso do opioide, é para você diminuir o consumo, mas você ainda pode precisar, né, desse uso. Qual o pensamento de vocês, mesmo a gente não tendo aqui, assim, essa medicação? Essa pergunta é muito boa e eu acho que é o que os trabalhos também estão tentando fazer, né? A evidência. Geralmente se tem a evidência de aumento de náusea e vômitos,
tá? E eles pedem para tomar cuidado em pacientes que já fazem uso de opioides, por questão mesmo da dose. E tem esses trabalhos de ibuprofena, tem tanto para o PET, né? Que aí tem os trabalhos do PET para perioperatório, e tem da parte de bloqueios com a buprenorfina em si. Até agora, a única coisa que teve de possibilidade de ter efeitos adversos é aumento de náusea e vômitos, e foi bem pequena esse aumento de náusea e vômitos, não foi considerável, mas existe a Uhum. possibilidade. Mas eu não tenho experiência, né, Ana? Assim, eu só tenho a teoria, e eu digo que só teoria não vale, a gente tem que fazer para poder falar alguma coisa. Não tenho opinião formada, né, Carolina? Eu também não provei, mas assim, o que os estudos dizem é que ele prolonga o bloqueio, bloqueia a analgesia sem prolongar o bloqueio motor, em média de 6 a 8 horas. Eu não tenho nenhuma experiência com buprenorfina, perineural. Eu uso muito pouco adjuvante perineural. Dexametasona é o único adjuvante que eu uso. Quando eu decido por usar dexametasona, então não tenho nenhuma experiência com buprenorfina, mesmo aqui, né? Aqui a Ana acabou de voltar do Canadá, então uma coisa interessante de falar é porque assim, a gente usa muitas coisas, né? Assim, vamos usar Dexa, vamos colocar. E aqui o sistema é todo público de saúde, e é todo coberto por um único sistema, como se fosse o Ministério da Saúde, né? Fazendo um comparativo. Então, as medicações liberadas para fazer para fazer bloqueio, por exemplo, são as medicações aprovadas, label. Então, Quais se são as você aprovadas aí que vocês utilizavam? label, adrenalina. Só? Ó, Na Senhor de Deus. pediatria também. Na pediatria só era permitido lá utilizar adrenalina. Por conta disso, na Europa eu sei que é mais fácil fazer o uso off-label, né, das medicações, mas no Canadá era bem restrito, o pessoal só usava bup com adrena, que é bem diferente daqui do Brasil, né? E a gente, pelo menos no Rio de Janeiro, o pessoal tem muita preferência pela ropivacaína, mas eu acho que é uma coisa bem de cada local mesmo. Mas no Canadá era basicamente bupivacaína com Adrena. adrena. É. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que tá super consolidado. Você sai da residência achando que tá bombando, que é só Dexa. Claro que é Dexa, óbvio que é Dexa. Como assim? Claro que é clonidina em criança. A minha chefe só usava clonidina em criança. Claro que é clonidina em criança. Mas, assim, se for para poder ser como, assim, super crica, na verdade, é difícil você botar como uma coisa que possa, né, fazer, né, teoricamente. Elaine, só para você ter uma ideia, se você vai olhar a guideline respaldado mesmo, inclusive com opinião de especialista, quando não tem nenhuma comprovação baseada em evidência, não existe, inclusive, até, pelo menos, né, recentemente que eu saiba, até a dose do anestésico local não é consenso. Ah, é. Quiçá o adjuvante que você Exato. vai colocar. Nem qual tipo de anestésico, nem qual a dose utilizar no bloqueio. Imagina. Então, assim, ainda é muito da prática, né? Sim. Só que aqui a gente está falando de medicina baseada em evidência, e aí a gente não Sim. tem evidências que batam um martelo ainda, né? E no dia a dia, você sabe o quanto que a individualização para cada caso é o que vai fazer a diferença na prática. Ana, eu queria, assim, você acha que dá para a gente fazer um apanhado de informações de tanta coisa boa que a gente discutiu sobre adjuvantes agora? O que é que você acha que seriam as mensagens que a gente pode levar um pouquinho para casa hoje? Então, Elaine, eu acho que a medicina ela está mudando, não é só na anestesia, como em geral. A gente antigamente tinha uma medicina bem centrada no paciente, o médico conhecia o seu paciente, sabia o que era melhor para ele. Depois a gente entrou numa fase muito de protocolos e eu acho que agora a gente está voltando, como você disse, para individualização, né? É aquela medicina direcionada que muita gente chama de slow medicine, ou enfim, tem vários termos para isso, mas é uma medicina realmente única, né? Então, saber
vai existir o adjuvante perfeito para todos os pacientes? Não. Vai existir o anestésico local que seja perfeito para todos os pacientes? Não. Temos evidências, assim, certeiras do que é o melhor atualmente? Não. Então, parece clichê, mas o que diz no final ali, né, de todo estudo, que mais coisa precisa ser aprendida. A gente está aprendendo agora, como a gente falou, a parte mais molecular mesmo. A gente precisa entender quando a gente combina duas substâncias, o que isso acarreta. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai aprender. A nossa prática na nossa prática, a gente pode, aqui, né, principalmente, ainda, a gente tem muita autonomia para ir testando as coisas. Isso tem um lado muito bom, que pode ser que a gente aí descubra ainda uma outra medicação, ou então solidifique mais o conhecimento a respeito de uma específica. Se eu tivesse que falar no geral, eu acho que existe para a dexametasona tem uma predileção aí para o mundo adulto. O alfa-2 tem uma predileção para o mundo pediátrico, por diversos motivos, né? Atualmente as evidências vão nesse sentido, mas eu acho que ainda tem muita coisa aí que a gente vai aprender, né? Acho que você encerrou perfeitamente sobre todos os pontos que a gente discutiu. Eu queria agradecer a sua presença, Ana, e dizer que é uma honra falar com vocês duas hoje. Foi um encontro que, assim, eu nem sei o quanto eu admiro as duas, todo um trajeto de um monte de possibilidades de experiência, né? São pessoas que gostam de estudar, gostam de trabalhar com coisas que amam fazer, então foram atrás disso, porque muitas vezes a gente fica um pouco acomodado de não ir atrás do que ama fazer. Então, ir para o Pequeno Príncipe, depois ir fazer mestrado e depois ir fazer no estudo lá no Canadá em relação a o que você gosta, que é pediatria. Então, assim, é uma delícia, é uma coisa maravilhosa a gente conseguir discutir hoje sobre adjuvantes, que é tão difícil, né? Então, foi leve. Assim, muito obrigada, Ana, por ter aceitado esse convite. E, Nath, assim, é sempre um prazer conversar com você. É ótimo os encontros, eu tô adorando, estudando muito. Gente, eu amei. Eu amei estar aqui com vocês, assim, pelo tanto que eu admiro as duas. Enfim, eu não preciso falar porque vocês são minhas ídolas na anestesia regional, na dor. Então, eu amei estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer. Então, a gente encerra aqui o nosso Jornal Regional. E eu queria agradecer a audiência de todos.